Muito bom dia para você, ouvinte da Antena 10 FM. Hoje estamos aqui com os queridinhos do agro, com a Cirlei Renata Sanfelice, engenheira agrônoma da Emater de São Sebastião do Paraíso, e também com meu grande amigo João Bosco Minto, ele que é secretário de Agricultura do município. Eles que vão passar para a gente um pouco de informações do CAF e todos os agricultores familiares por ele atendidos. João Bosco, muito bom dia, seja bem-vindo aqui na Antena 10 FM. É um prazer recebê-lo aqui, meu amigo. Bom dia, Cacá, bom dia a todos os produtores, amigos nossos de muitos anos, e a gente espera que traga alguma notícia que possa trazer algum alento aos nossos produtores. Bom dia a todos. Muito bem, Cirlei, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui novamente, você que está sempre com a gente aqui trazendo as informações para os produtores, né, e sempre agregando para os produtores de Paraíso e de toda a região. Bom dia, Cacá, bom dia a todos os ouvintes, um prazer estar aqui novamente, tirando as dúvidas, esclarecendo aos produtores familiares hoje, né, falando sobre esse assunto, o que eles têm de informação por esse meio de comunicação tão importante, é muito bom para eles, porque eles estão em casa tendo essa orientação, né? Certo, eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente sobre o CAF, como funciona o CAF, para que a gente possa estar esclarecendo algumas dúvidas dos produtores aí também, né? Isso, Cacá, muito importante. A gente vem de outras semanas já dando algumas orientações a respeito. O CAF, ele é o Cadastro da Agricultura Familiar, veio para substituir a DAP. É uma nova modalidade de inclusão no sistema, porém com os mesmos critérios de enquadramento, que eu conversei com você semana passada, as mesmas coisas que eram cobradas para a DAP continua para o CAF, porém o sistema agora é no sistema.gov, um pouquinho mais difícil de acesso, por congestionamento, né, a nível nacional, todos os órgãos que são cadastrados têm que fazer a inscrição do produtor por esse meio, né? Então, ele é importante porque ele dá acesso aos agricultores para os créditos de recursos controlados, que é um dos mais importantes na nossa região. A grande maioria, né, João, são agricultores familiares, e também para outros meios de investimentos aí que o agricultor familiar pode fazer a aplicação de recurso. Na verdade, quando existia a DAP, era um pouco bem mais fácil, bem mais simples. A gente tinha uma facilidade enorme para confeccionar esse documento, para elaborá-lo. E você fazia 10, 20, 50 por dia. A cada 10 minutos você elaborava uma DAP. Hoje, infelizmente, eles mudaram o sistema para CAF, tentando evitar algumas falcatruas, alguns rolos que os produtores estavam fazendo, e realmente complicou mais, foi um complicador. Então, eu falei com a Denise, falei, eu quero ir lá na rádio para proteger o técnico da Emater. Porque o que eu estou vendo meus colegas sofrerem, eles não conseguem fazer um CAF num mês. Então, o sistema não roda, o sistema não vai. E isso deixa o produtor sem proteção nenhuma, porque nós temos políticas públicas que dependem desse documento. Uhum. O PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, o PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e o crédito rural, tudo isso depende desse documento. Então, a partir do momento que esse documento vence e o técnico da Emater não consegue realizá-lo, o produtor fica desarmado, ele não consegue ter acesso a essas políticas. E, infelizmente, isso está acontecendo. Apesar da Cirlei dizer que já melhorou um pouco, mas não pode melhorar só um pouco, tem que ser 100%. Nós não podemos viver nessas condições. Nossos produtores precisam desse documento. Então, o nosso governo federal, o Ministério da Agricultura, tem que tomar uma providência urgente e elaborar um documento, um sistema que o técnico entre lá e consiga. Isso realmente, infelizmente, é um complicador, né? E eu estava conversando também ontem a respeito da CAF jurídica. Como é que ela vai ser feita?
os produtores recebem, através do PNAE, pela Associação Rural, pela Associação de Produtores da Queimada Velha. Os cheques são entregues à associação e passam para o produtor. Se a associação não tiver DAP, acabou. Não tiver esse CAF, acabou. Não tem como acessar a política pública e a prefeitura e o governo do estado não conseguem adquirir os alimentos da merenda escolar, que é o mínimo de 30%, que é obrigatório utilizado da agricultura familiar. Então, isso está me preocupando muito, realmente. Então, a gente tem que tentar, de alguma forma, politicamente, através dos nossos líderes, e fazer alguma coisa acontecer, porque senão nós não vamos ter condição. Isso está dificultando até mesmo o trabalho dos profissionais, porque para o produtor não vai saber que o problema é lá na frente, né? Vai pensar que tá aqui com o técnico aqui, né, João? Isso atrapalha para o técnico, que não tem culpa nenhuma em cima disso, né? Então, exatamente isso. A minha preocupação é essa, porque eu estou vendo meus colegas de 20 e tantos escritórios locais aqui na região sendo penalizados. Todo mundo acha que eles que estão com preguiça de fazer, está me enrolando e não sei o quê. E não é. O técnico está tentando de todas as formas, coitado, mas não consegue. Não roda, ele roda um documento hoje, amanhã o documento já sumiu do sistema de novo, ele tem que voltar outra vez. Hoje ele tem que credenciar todas as famílias, então é complicado. E no caso do CAF, a DAP, para eles tentaram fazer alguma mudança para evitar rolo, mas na verdade tem muito produtor que continua cometendo os mesmos erros. Né? Eu falei para a Denise, nós temos produtor aqui que tem 5, 6 matrículas da propriedade. O que ele faz? Ele leva lá na Emater uma só, que enquadra dentro da área obrigatória, que são de 112 hectares, né? 4 módulos fiscais. Tem produtor que tem 300 hectares, e a gente não fica sabendo. Nós não temos como saber disso. Né? Tem produtor que reside fora. E não pode residir fora, tem que residir na propriedade ou próximo dela. Tem produtor que tem empresa, tem produtor que tem emprego em tempo integral. Como é que ele vai trabalhar na roça se ele tem o emprego em tempo integral? Ele não pode ser pronafiano. E isso tem acontecido sistematicamente. Isso foi até que a gente conversou esses dias mesmo, né, Cirlei? Sobre a pessoa, até uma pergunta que eu te fiz a respeito disso, da pessoa ter emprego, ou até foi no caso que eu te falei de um conhecido meu, né, que ele tem um sítiozinho de verduras, né, que ele planta verduras e tem uma venda para estar vendendo. É onde tem essa complicação, né? Exatamente. Esse critério de enquadramento que o João expôs aqui e a gente conversou, as pessoas acham que é ser pequeno. Não, eu tenho uma pequena propriedade. Mas é analisado tudo. É a ocupação dessa pessoa dentro dessa área, é a renda que ela tem nessa área e na família dela, o que dá o sustento para a família dela ao longo dos 12 meses. Então, o João falou, ele tem um serviço, ele trabalha fora, mas vive do quê? O que é a principal fonte de renda? O que é a ocupação dele? E o que o CAF trouxe para nós, que dá um pouquinho de segurança, mas não nos assegura 100%, porque eu, conversando com a Denise também, uma das preocupações nossas com relação ao CAF é que, não diferente da DAP, não nos deixa imune de quando era DAP, mas a responsabilidade das informações é do técnico. Ela é autodeclaratória, mas nós é que entramos com a nossa senha no sistema e o que a gente coloca é o que é nos falado, mas é a verdade. Com relação à renda, o sistema do INSS, o CNIS já aparece uma margem se a pessoa tem ou não carteira assinada. Agora, se é uma unidade familiar composta por mais de uma pessoa, o sistema não fala. Se tem mais do que os 4 módulos fiscais, não fala. Então, a gente vira um detetive, mas não que a gente queira desenquadrar. As pessoas acham, você está querendo achar uma forma de me tirar. Não é, é que depois a responsabilidade é da gente, junto com quem está oferecendo as informações. Tem que seguir a regra, né? Tem que seguir a regra. Infelizmente, tem que ser seguida a regra.
E eu acho que as pessoas têm que se conscientizar disso também, né? Porque talvez ela esteja tomando até mesmo o lugar de um produtor que realmente esteja precisando mais ainda, esteja necessitado e não tem aquele conhecimento disso, né? Isso, Cacá, até um dos temas nossos, né, das nossas outras reportagens depois do Pronaf, do Pronamp, é que não é só o Pronaf que existe. O produtor acha que o Pronaf é 6% hoje, o Pronamp é 8% para um ano. Qual que é a diferença de 2% ao longo de 12 meses? Aí o Pronamp tem algumas vantagens e desvantagens, que a gente já falou na outra programação. Então, assim, é uma coisa que linka na outra e deixa aquele recurso para aquele que realmente precisa do início. Bom seria que todos alavancassem na rentabilidade e que depois não precisasse de estar no Pronaf, fosse para o Pronamp e conseguisse pagar os juros para os demais produtores e outras linhas, né? Muito bem, eu queria que vocês deixassem algum recado aí para os produtores, queria que vocês se dissem à vontade também para estar falando mais sobre isso aí, o que vocês quiserem acrescentar, fica à vontade, João. Então, só complementando o que a Cirlei falou, o Pronaf ele foi uma política pública muito interessante para o produtor rural, na época que era 2% ao ano. Então, uma política pública dessa, para fazer crédito rural a 2% ao ano, agradava todo mundo. Então, mas hoje, na verdade, a 6% contra 8% do Pronamp não justifica mais. Então, antes de aposentar, eu falava para muitos produtores, por que você não sai do Pronaf? Não justifica você ficar mais, porque o limite de renda é de R$500 mil. O limite de área é 112 hectares. E tem o limite de empregado, tem aquela coisa toda, a renda lá fora da propriedade dentro dela. Então, a burocracia é muito grande por causa de 2%. Limita tudo, né? Exatamente. Hoje não justifica mais. Então, mas a gente tem que fazer, o produtor quer, então a gente vai correr atrás. Só que a gente tem que fazer dentro da norma. Você tem que seguir a lei, não é isso? Então, eu quero agradecer a oportunidade e em outras vezes que a gente precisar, que vocês precisarem, a gente está aqui. Eu deixei a programação de trabalho minha para esse ano nas mãos de vocês. Então, tem bastante coisa para discutir lá. Então, mas eu deixo um abraço para todos e muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, João, sua presença aqui. E, claro, pode ter certeza que a gente vai te acionar mais vezes para você vir aqui com a gente, viu? Cirlei, muito obrigado pela sua presença mais uma vez também, viu? Abrilhantando aqui o nosso estúdio, trazendo alegria para o nosso povo. Ô, Cacá, um lembrete só. Ai. É que, com relação ao sistema, está muito... não está com agilidade muito limitada. Uma saída que o governo encontrou foi de prorrogar a DAP por mais um ano. Então, os produtores que estariam com a DAP vencendo agora em 2023, pode procurar em matéria, a gente olha direitinho, olhem bem antes, porque se estiver vencida, a gente já vai fazer a listagem dos documentos. O sindicato nos apoiará nisso, com as informações, conversando com o pessoal lá. O João tentou todas as informações tantos anos, né, João, de Emater e de Pronaf, que o João tem na ponta da língua os documentos, para a gente fazer a renovação. Mas, se for necessário a renovação nesse ano, pode ser que tenha prorrogado por mais um ano. Os agentes financeiros também, nós estamos conversando com eles, para que, se não for necessário atualização cadastral com DAP que não venceu, a gente deixar essa atualização cadastral por conta dos documentos que comprovem a renda. Emissão da nota, emissão da venda do gado, os nossos laudos que a gente faz, isso aí a Emater sempre fez, de avaliação de imóvel, do que eles tiverem, tudo serve para fazer essa atualização cadastral. Para que a gente possa ter prazo realmente do governo organizar esse sistema, nos auxiliar nessa questão e nós conseguirmos fazer com mais agilidade, né? Porque fazer a gente faz. Vai lá devagarzinho, mas consegue. Mas, olha, é um prazer enorme estar aqui e o que eu puder estar dando de informações, os produtores que tiverem dúvida, aí tem os nossos telefones, o WhatsApp, pode ficar à vontade. E eu estou aí, semana que vem de novo, se Deus quiser.
Eu queria só fazer um alerta aos produtores de gado de corte. A maioria deles, ainda bem que são poucos, mas a maioria deles não tira nota. Vende o gado sempre sem nota. A maioria. Posso falar isso de sentado aqui sossegadamente, que a maioria não tira nota de venda. E hoje, para fazer um CAF, se ele não apresentar documentação, nada feito. Quando era a época da DAP, a gente relevava, deixava porque conhecia o produtor, sabia quem que era, sabia até o número de cabeça que ele tinha, tudo certinho. Mas hoje não pode, não tem jeito, porque a documentação vai toda no sistema. Então não tem como escapar dessa vez, não. Então é um alerta para eles. E porque o sistema está meio parado, os recursos também para crédito rural estão meio limitados. Então, uma coisa puxa a outra. A hora que o sistema estiver funcionando, com certeza, o banco também vai ter recurso em condições normais. Mas fica o alerta para os produtores de gado de corte. Um abraço a todos. Muito bem, gente. Hoje falamos aqui com a Cirlei, lá da Emater, e também com o João Bosco Minto, secretário de Agricultura do município. Já já a gente volta com muito mais para você aqui na Antena 10 FM.